Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo muito especial contando uma história aqui pra vocês de um colega dentista, né, com a família dele, que eles tiveram o visto, entre parênteses, negado na entrevista. Vou contar pra vocês, eles me autorizaram a trazer a história deles aqui. Eu acho que é muito importante para ajudar todo mundo, né, que ainda tá aguardando por uma entrevista no consulado do Rio de Janeiro. Então, eu vou contar para vocês detalhes por detalhes do que aconteceu, como foi a situação, como foi a entrevista e o final, né, o que aconteceu ao final de tudo na entrevista no consulado do Rio de Janeiro para o visto EB2NW. Se você quiser saber essa história, fica aqui com a gente, compartilha esse vídeo também, que é muito importante que eu vou trazer para vocês. Vamos lá então para a história de hoje, né? Para quem viu meu último vídeo, acredito que foi o último ou penúltimo vídeo, vou deixar aqui o link dele. Eu falei que eu estava muito preocupada com as entrevistas no consulado, que estavam ocorrendo entrevistas muito tensas no consulado. Inclusive, eu trouxe aqui um caso de um colega dentista, né, que me deixou muito preocupada, justamente porque também é a mesma profissão que a minha. E aí, eu fiquei muito preocupada com esse caso, mas naquele momento eu não quis trazer muitas informações, até porque eu não tinha autorização, mas eu conversei com eles, né, com a esposa dele, e ela me autorizou trazer aqui alguns detalhes melhores, pois algumas pessoas me pediram, né, nos comentários até do vídeo, para saber o que aconteceu com esse caso. Primeiro, me apresentar, né, novamente, quem não sabe, meu nome é Raíssa Araújo, eu estou aqui nesse canal mostrando a minha trajetória, né, com o visto EB2NW e a mudança da nossa família para os Estados Unidos. Então, se você se interessa por esse conteúdo, se você quer saber especificamente sobre essa história desse dentista aqui, que teve sua entrevista lá no Rio de Janeiro, no consulado do Rio de Janeiro, não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar para que mais pessoas possam saber dessa informação, tá bom? Então, vamos começar contando a história deles. O primeiro passo, vou deixar um pouquinho do resumo de qual era o background, né? Qual era o que esse dentista tinha de formação. Ele é um dentista formado já há bastante tempo, se eu não me engano, acredito que mais de 10 anos já de formação. Ele tinha especializações, 2 especializações, e ele trabalhava como professor também, tá? E eles realizaram o Professional Plan, tá? O Professional Plan, o que é? Quando você faz um projeto, o seu projeto está ligado a, de fato, a exercer a profissão. Então, o Professional Plan, você diz lá para os Estados Unidos que você vai lidar o diploma, você vai chegar nos Estados Unidos, você vai lidar o diploma e vai exercer a odontologia lá. Sendo que, quando você tem o pleito aprovado, né, você não é obrigado a já ter validado esse diploma. Você só está dizendo que essa é a sua intenção. A ideia é que quando você chegue lá, você consiga concluir, né, o seu projeto, tá? Então, esse foi mais ou menos a história deles. Não tive acesso a nada, processo, mas só para vocês entenderem, né, o que eles informaram e o que eu estou conseguindo passar aqui para vocês de informações sobre esse caso. Então, Professional Plan, eles fizeram sozinhos, tá? Eles que aplicaram sozinhos, foi aprovado, esse 140, tudo bonitinho, estavam aguardando a entrevista no consulado. Quando chegou a entrevista no consulado, tá? O que eles me informaram? A entrevista deles foi uma entrevista muito difícil, assim, foi tensa. Eles disseram que durou 30 minutos a entrevista. A cônsul perguntou, né, a agente consular, ela fez várias perguntas voltadas para o processo de validação, mas ela também fez muitas perguntas voltadas para a forma como ele atuava. Ela dizia que ela não conseguia entender muito bem onde que ele trabalhava, o que ele fazia, a especialidade, né, dele e tudo mais. Então, ela ficou questionando muito sobre isso, sobre a forma que ele atuava, né? E ela não conseguia compreender. Eles disseram que eles ficaram muito nervosos na entrevista, não conseguiram, né,
explicar muito bem, não conseguiram argumentar todas essas perguntas. Eles disseram que eles estavam com filhos pequenos também, e aí não conseguiam, né? Ficaram numa situação ali muito nervosa. Final das contas, no final da entrevista, o que aconteceu? A agente consular devolveu o passaporte deles, devolveu o passaporte e deu um papelzinho que eles dão de processo administrativo. A priori, né, as pessoas logo imaginam, meu Deus, foi negado o visto na entrevista. O visto foi negado na entrevista e agora? Bom, por isso que eu falei logo no início, teoricamente foi negado. Por quê? É muito difícil mesmo o consulado te dar logo uma resposta, foi negado. Geralmente, ele diz assim, não estou entendendo as informações que você está me passando e vou lhe colocar em processo administrativo porque eu preciso de mais informações para tomar minha decisão. E aí, só que, qual o grande problema? Eles devolveram o passaporte deles. Normalmente, até mesmo quando a gente percebe que está acontecendo muito processo administrativo, esse processo administrativo, eles ficam com o passaporte, eles pedem às vezes alguns documentos a mais, mas eles ficam com o passaporte. E nesse caso, eles devolveram o passaporte. Então, por isso, né, todo mundo ficou muito preocupado, realmente achando que já seria uma negativa. Eles também, né, ficaram desolados, ficaram arrasados, não sabiam o que tinha acontecido e tudo mais. E aí, eu vou abrir um parêntese para uma informação que eu acho extremamente importante, por isso que eu falei com eles, que eu disse, eu queria muito trazer isso aqui no canal, porque para mim, para minha pessoa, esse detalhe fez a grande diferença. E no final, quando eu falar a resposta para você, o resultado de tudo isso, vocês vão entender também que eu acredito que tem a ver com isso que eu tô falando. Uma das coisas que foi assim, crucial para que eles tivessem esse problema na entrevista foi o preenchimento do DS-260. Como eu falei aqui, eles fizeram sozinhos, eles fizeram o preenchimento do DS-260 sozinhos, tá? E tem uma pergunta no DS-260 que ela fala sobre profissionais da área da saúde, da área médica. É uma pergunta assim, você é profissional da área médica e pretende, né, atuar na profissão, mas ainda não tem licença? Posso colocar aqui a pergunta oficial. Essa pergunta, ela existe no DS-260. E aí o que acontece? Eles responderam sim nessa pergunta. Eles disseram que eles eram profissional da área médica e que eles ainda não tinham licença para atuar. Só que o que acontece? Aí, para complementar, quando chegou na entrevista, o marido dela explicou que ele trabalhava em um hospital. Ele trabalhava num hospital, né? Como eu falei, ele trabalha como professor também, e ele trabalhava em um hospital na cidade dele. Ele é um dentista, mas ele tinha um cargo, né, que ele trabalhava no hospital. Isso gerou uma certa confusão na gente, porque eles já tinham respondido que eles eram de uma área médica e que não tinham licença. Chegou lá na entrevista, ela viu que ele trabalhava no hospital, mas ele era dentista. E ela não entendeu realmente o que ele fazia. Então ela ficou sem entender, mas você é dentista, você é médico, você trabalha no hospital ou não? E aí veio toda essa questão, todo esse problema em relação à entrevista deles. Eles tiveram realmente, né, ali o visto do passaporte devolvido e tudo mais. O que aconteceu? Que aí vamos dizer para vocês o que aconteceu depois de algum tempo. Pois é, e aí você se pergunta o que esse casal fez, né, depois da agente consular não ter entendido muito bem o que eles queriam fazer e o que eles faziam aqui no Brasil. Bom, será que eles aceitaram que o visto deles foi negado? Se realmente foi negado? Foi um processo administrativo? Bom, aí vem o restante da história. Eles não ficaram simplesmente aguardando. Eles deram essa informação de que eles teriam que aguardar que o consulado entrasse em contato com eles, mas óbvio que eles também tentaram entrar em contato com o consulado, porque eles queriam saber o que aconteceu. E se você, inclusive, encontrar lá no site do NVC, existe uma informação de que você tem direito de saber por que seu caso está em processo administrativo. Os casos podem entrar em processo administrativo após a entrevista por muitos motivos. E você tem direito de saber por que seu caso entrou em processo administrativo. Então você pode sim contactar o consulado. No caso deles, eles não tinham advogado, né? Eles fizeram esse processo todo só, mas eles tiveram depois algumas pessoas que ajudaram e tudo mais. Então eles elaboraram um e-mail e enviaram para o consulado, né? O primeiro e-mail
foi enviado logo em seguida da entrevista deles. Nesse primeiro e-mail, eles não tiveram muito retorno, só foi informado que eles deveriam realmente esperar. Eles esperaram, né? Nesse e-mail, o que eles falaram? Eles falaram, né, que tentaram explicar a situação de que o marido era dentista, que ele era dentista e tudo mais, mas que na entrevista parecia que a agente consular não estava entendendo muito bem, né, o que ele fazia e tudo mais. E aí eles tentaram perguntar o que tinha acontecido, né, e por que eles tinham ficado em processo administrativo. E nesse primeiro momento o consulado só respondeu dizendo que eles tinham que esperar, que eles tinham que aguardar mais. E aí eles aguardaram. Depois de um tempo, depois de mais uma semana ou 10 dias, eles receberam uma ligação do consulado dizendo que era para eles enviarem os passaportes deles novamente. E aí, né, eles perguntaram, tá, mas a gente vai enviar nossos passaportes por que motivo, né? Você poderia nos informar por que nós temos que enviar o passaporte? E eles informaram que era para eles enviarem porque o visto deles ia ser emitido. Isso, gente, finalmente, né, o consulado ligou para eles dizendo que eles tinham que devolver o passaporte, levar de novo o passaporte lá, porque o visto deles seria emitido. Só que aí vem, poxa, eles ficaram, né, na dúvida. Aconteceu tudo isso, processo administrativo, devolução de passaporte, achando que estava tudo negado, tudo perdido. E aí eles falaram, sim, mas por quê, né? O que aconteceu com o nosso caso? E aí o consulado, de fato, assumiu que tinha sido um erro, né? Um erro de entendimento da agente consular, de que eles eram médicos. Ele disse assim, ó, vocês foram tratados como médicos, mas na verdade nós vimos aqui que você é dentista, então nós vamos emitir o seu visto. E aí, graças a Deus, gente, o caso deles deu tudo certo. Eles já estão com visto em mãos, já estão com passaporte, estão se preparando para mudar. Então eles autorizaram que eu viesse contar, né, o desfecho dessa história que eu tinha comentado no outro vídeo, e eu fiquei muito, muito feliz, né? Poxa, eu fiquei muito feliz mesmo, porque é um profissional, né, um colega da mesma profissão, tinha dado esse problema, a gente não sabia porquê, então realmente foi algo que mexeu muito comigo, mexeu com muitas pessoas, né, que ficaram sabendo desse caso. E eu quero deixar aqui pra vocês que, graças a Deus, deu certo, foi finalizado, né, de forma positiva esse caso. Aí, vamos voltar só um alerta para outra situação. Lembra que eu falei para vocês no meio do vídeo que eu tinha quase certeza de que essa dúvida que gerou lá na entrevista tinha a ver com o preenchimento do DS 260? E eu acredito que sim, isso deve ter contribuído, porque naquela pergunta lá que perguntaram se ele era um profissional da área médica que não tinha licença, ele respondeu que sim. E aí, você não deve responder sim, primeira coisa, porque por mais que nós sejamos dentistas, existe um documento também que fala lá na USS que os médicos, né, na verdade é um documento que eu encontrei no site do NVC lá, que ele fala que os profissionais médicos, fisioterapeutas, eles precisam da sua validação, mas isso não está muito bem explícito, que essa necessidade ela também se enquadra no EB2NW. Mas exige, né, a validação e tal para fazer alguns tipos de visto, principalmente na época da Covid, que eles disseram essa delimitação, né, de que os profissionais da área médica e tudo, para conseguir o visto na época da Covid, né, para que fossem atuar nos Estados Unidos, eles já teriam que ter a validação. E existe esse guia lá no consulado. E aí, quando a pessoa falou, né, o dentista falou que ele era um profissional da área médica que não tinha licença, e ele ainda falou que ele trabalhava no hospital, a pessoa achou que ele era médico, mas na verdade não, porque os dentistas, eles não têm essa obrigatoriedade, né, de já ter antes do pleito. Então isso aí foi uma situação que eu acho muito importante, você tem que saber como você está preenchendo seu 10.260, porque isso pode sim trazer confusões lá na hora da entrevista. E aí, só que ainda estamos numa situação sem ter certeza do que o consulado está pedindo agora. Por quê? Aconteceu essa entrevista aí, né, que graças a Deus tem um final feliz, mas depois desse caso, eu também fiquei sabendo de uma médica que também teve a mesma situação. O visto dela foi negado, digamos assim, deixado em stand-by, foi devolvido o passaporte, e aconteceu também com um fisioterapeuta na semana passada, a mesma situação.
Então, a gente não, por causa da validação, justamente por causa da validação do diploma. Só que eu conheço muitos outros profissionais que foram com a B2 e que não precisaram ter a validação do diploma. Você entende? Então, assim, eu ainda acredito que isso pode ter a ver com o preenchimento da SD60, tá? Ou também pode ser uma nova medida que o consulado está adotando a partir de agora, que a gente não sabe, e que a partir de agora eles podem estar pedindo realmente a licença para esses profissionais, porque com os dois profissionais, tanto com o médico como o fisioterapeuta que aconteceram, foi informado que eles deveriam primeiro iniciar a validação e que o visto deles também não tinha sido negado, ele ia ficar em stand-by, né? Ia ficar aguardando e eles teriam um prazo para iniciar esse processo de validação para poder ter o visto. Então, assim, a gente não sabe porque isso está acontecendo, essa informação não tem como ter uma orientação oficial, mas está acontecendo, né? Então, se está acontecendo, a gente também tem que se precaver. Mas o que eu fiquei muito feliz é porque, pelo que a gente viu aí, nesse caso, para dentistas, isso não está sendo exigido. Tanto que o próprio consulado assumiu que eles tinham errado, né, ao achar que aquela pessoa era médica e, na verdade, ele era um dentista. Então, por isso, eles iam emitir o visto dele, tá? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, compartilhem para pessoas que estão aguardando esse processo de entrevista, que querem saber mais, né, sobre isso aí. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo, tá bom? Se tiverem dúvidas, me mandem aqui ou no Instagram, tá bom? Até mais!